O que acontece quando dois dos predadores mais letais do planeta se encontram nas águas escuras da Amazônia, onde as regras da natureza são escritas em sangue e sobrevivência? Quando os primeiros exploradores europeus navegaram pelos rios amazônicos, seus diários descreviam criaturas que pareciam ter escapado dos mais sombrios pesadelos medievais. Padre Samuel Fritz, missionário jesuíta, escreveu: "Nestas águas habitam dragões de escamas douradas e serpentes tão grandes quanto canoas, que disputam domínios aquáticos com uma ferocidade que põe em xeque nossa compreensão sobre a criação divina." O que Fritz não sabia era que estava documentando uma guerra silenciosa que moldava a evolução há milhões de anos. Um confronto entre titãs que desafia qualquer compreensão humana. Nas profundezas sinistras dos rios amazônicos, onde a escuridão eterna engole qualquer vestígio de luz solar, dois senhores ancestrais disputam um império aquático que permanece como um território proibido aos humanos. Por séculos, lendas ribeirinhas sussurraram em terror sobre criaturas que deslizam pelas águas como espíritos vingativos, serpentes colossais capazes de engolir um homem inteiro sem deixar rastros, dragões blindados cujas mandíbulas podem estilhaçar ossos como galhos secos. Essas lendas são aterrorizantemente reais, mais reais e mais mortais do que qualquer pesadelo jamais concebido. A anaconda verde transcende a definição de serpente. Ela é um demônio aquático que dominou a arte da morte invisível, um fantasma muscular que pode atingir dimensões que fazem a mente humana tremer. Seus 9 metros de comprimento abrigam uma massa muscular de até 200 quilos de pura força letal. Carlos Rivera, guia ribeirinho cujos olhos viram horrores incontáveis durante décadas, navegando estas águas amaldiçoadas, sussurra com terror reverente: "Já vi anacondas monstruosas desaparecerem completamente em águas rasas, como se fossem fantasmas famintos, materializando-se do próprio inferno. Uma vez, presenciei uma serpente emergir das profundezas como uma sombra líquida, envolvendo uma capivara de 50 quilos e desaparecendo novamente nas águas turvas em menos de 10 segundos. A presa nem teve tempo de gritar. Cada fibra muscular de seu corpo titânico é forjada para uma única função diabólica: comprimir até a morte. Sua força de constrição pode gerar uma pressão mortal de 90 libras por polegada quadrada, capaz de esmagar um coração humano em 40 segundos agonizantes, enquanto as costelas se fragmentam como galhos secos e os pulmões colapsam numa sinfonia macabra. Mas sua técnica de morte vai além da força bruta. A anaconda é uma artista da asfixia, aplicando pressão em pontos específicos que bloqueiam a circulação sanguínea, fazendo a consciência desvanecer antes mesmo que a vítima compreenda seu destino selado. Mas o verdadeiro terror não reside em sua força descomunal. É sua inteligência predatória que assombra qualquer testemunha. A anaconda exibe estratégias de emboscada que sugerem um planejamento diabólico que transcende o instinto animal. Ela estuda obsessivamente os padrões de suas presas condenadas por semanas intermináveis, memorizando rotas, horários, comportamentos, criando mapas mentais de morte com precisão militar. Suas escamas funcionam como sensores térmicos ultrassensíveis, detectando variações de temperatura de meio grau Celsius a distâncias impossíveis, permitindo-lhe rastrear presas no breu absoluto das águas amazônicas. Testemunhas documentaram algo que fez o mundo tremer: anacondas coordenando ataques letais em grupos, caça em matilha, comportamento que desafia qualquer lógica sobre serpentes. Durante a estação de acasalamento, até 20 machos podem formar verdadeiros esquadrões da morte, perseguindo fêmeas através de territórios extensos, criando uma bola writhing de músculos e escamas que pode durar semanas. Nestes momentos, a violência atinge níveis sobrenaturais, com serpentes se estrangulando mutuamente numa dança macabra de reprodução e morte. Nem mesmo a serpente mais cunhosa sobrevive quando o verdadeiro imperador das águas desperta de seu sono mortal. O jacaré-açu materializa-se como 6 metros intermináveis de brutalidade evolutiva, envolvida em uma armadura que sobreviveu a eras de extinção em massa.
Sua massa corporal pode atingir 400 quilos de músculo blindado, cada centímetro, projetado para infligir morte instantânea. Sua força de mordida ultrapassa 3.700 psi, potência demoníaca que supera leões famintos e tubarões sedentos de sangue, capaz de esmagar o crânio de um búfalo como uma noz. Seus dentes, algumas lâminas serrilhadas do tamanho de dedos humanos, são substituídos continuamente ao longo de sua vida centenária. Um único jacaré pode produzir mais de 3.000 dentes durante sua existência. Cada um uma obra-prima da engenharia natural projetada para perfurar, rasgar e despedaçar. Suas mandíbulas operam como guilhotinas orgânicas, fechando-se em velocidades que tornam a fuga uma impossibilidade matemática. Força bruta é apenas o começo de seu arsenal apocalíptico. O jacaré é um arquiteto da morte, remodelando todo o ecossistema para servir seus propósitos sanguinários. Durante as estações secas, ele escava armadilhas aquáticas, poços da morte, onde presas desesperadas se tornam banquetes inevitáveis. Estes buracos podem atingir 3 metros de profundidade e 5 de diâmetro, verdadeiros coliseus submersos, onde a morte é o único espetáculo. Como proclama o ancião indígena Tuxá com sabedoria ancestral, meu avô sabia a verdade. O jacaré não caça suas vítimas. Ele as convida para um jantar onde elas serão o prato principal. E elas sempre comparecem voluntariamente, seduzidas pela sede que o próprio predador criou. O jacaré-açu desenvolveu também uma técnica de camuflagem que beira o sobrenatural. Sua pele rugosa mimetiza troncos submersos com perfeição diabólica, permitindo-lhe permanecer imóvel por horas, até mesmo dias, aguardando o momento perfeito para explodir em violência. Suas narinas e olhos são posicionados no topo do crânio, permitindo-lhe respirar e vigiar, mantendo 99% do corpo submerso, como um submarino orgânico equipado com sistemas de detecção ultra-avançados. Nas profundezas abissais, o jacaré-açu desenvolveu técnicas que desafiam as leis da física. Ele pode explodir completamente fora d'água, lançando todo o seu corpo massivo como um míssil orgânico em velocidades que fazem a morte parecer instantânea. Esta manobra, conhecida como salto da morte, pode propulsionar 400 quilos de músculo e armadura a 3 metros de altura em menos de 2 segundos. A força gerada por este ataque pode esmagar embarcações pequenas e despedaçar presas do tamanho de cavalos. Mais perturbador ainda, ele se comunica através de frequências infrassonoras, vibrações fantasmagóricas imperceptíveis aos ouvidos humanos, mas que penetram através de quilômetros de água turva como sussurros espectrais. Estas ondas subsônicas podem viajar por distâncias superiores a 10 quilômetros, criando uma rede de comunicação subaquática que coordena ataques letais à distância, alertas territoriais e convocações para banquetes comunitários, onde carcaças são despedaçadas em festas sanguinárias. O jacaré-açu possui também uma característica aterrorizante: memória territorial que dura décadas. Eles memorizam cada centímetro de seus domínios aquáticos, criando mapas mentais tridimensionais que incluem profundidades, correntes, esconderijos, rotas de fuga e pontos de emboscada. Esta cartografia mental é transmitida para descendentes através de comportamentos ritualizados, criando dinastias predatórias que controlam territórios por gerações. Território representa mais que poder no mundo destes predadores aquáticos. É uma questão de vida ou morte absoluta, um império forjado em violência e mantido através de terror psicológico. Quando uma anaconda colossal invade o domínio sagrado de um jacaré-açu, testemunhamos algo que transcende a compreensão humana. Durante meses intermináveis, uma fêmea de anaconda deliberadamente violou territórios de múltiplos jacarés, não apenas cruzando fronteiras, mas estabelecendo rotas fixas através de águas proibidas. Não era fome, não era instinto reprodutivo, era algo mais sinistro, mais calculista, mais aterrorizantemente inteligente. Esta invasão territorial seguiu padrões que sugeriam reconhecimento militar avançado. A anaconda começou testando as defesas periféricas,
aproximando-se durante as horas de menor atividade, estudando os horários de patrulhamento do jacaré, identificando pontos cegos em sua vigilância. Durante semanas, ela mapeou não apenas a geografia física do território, mas também os padrões comportamentais de seu ocupante, criando um perfil psicológico completo do adversário. Carlos Rivera observou este comportamento predatório com fascínio perturbador. Aquela serpente demoníaca mapeava cada centímetro do território inimigo, estudando, aprendendo, preparando-se para algo inominável. Eu a vi seguindo as mesmas rotas repetidamente, sempre nas mesmas horas, como se estivesse cronometrando os movimentos do jacaré. Era como assistir um general planejando uma invasão militar. A anaconda possui órgãos sensoriais ultradesenvolvidos, capazes de farejar a morte através das águas turvas. Suas fossas termorreceptoras podem detectar variações de temperatura de 1/10 de grau Celsius, permitindo-lhe rastrear a presença de um jacaré através de distâncias impossíveis, mesmo quando o predador permanece completamente imóvel. Sua língua bífida coleta moléculas químicas microscópicas, criando mapas olfativos tridimensionais, que revelam não apenas a presença, mas também o estado emocional, a saúde e até mesmo as últimas refeições de outros predadores. Mas por que uma serpente, mesmo inteligente, escolheria deliberadamente confrontar o predador mais letal das águas amazônicas? A resposta reside numa estratégia que desafia qualquer compreensão sobre comportamento animal: invasão territorial sistemática para forçar renegociação de fronteiras através de demonstração de força. A resposta emergiu das trevas durante uma noite amaldiçoada, quando o primeiro confronto direto foi documentado entre uma anaconda titânica e um jacaré-açu territorial no rio Juruá. Durante décadas, teorias proclamavam que tais confrontos eram impossibilidades absolutas. Anacondas evitariam jacarés a qualquer custo mortal. Esta fêmea possuía planos diabólicos que reescreveram todas as regras conhecidas sobre hierarquia predatória. A estratégia foi aterrorizantemente genial. Ao invés de atacar diretamente, ela começou a circular o jacaré como um predador sobrenatural, criando ondas de pressão calculadas que confundiam completamente seus sensores aquáticos. O jacaré dependia vitalmente de detectar vibrações na água para localizar ameaças e presas. A anaconda estava deliberadamente sabotando esse sistema de sobrevivência, criando interferência sensorial que cegava o dragão blindado. Durante eternos 43 minutos de tensão insuportável, ela manteve o jacaré desorientado, através de uma dança aquática hipnótica, forçando-o a manter a cabeça vulnerável acima d'água, enquanto tentava desesperadamente localizar a fonte das perturbações. A serpente se movia em padrões espiralados, criando correntes de água que mascaravam sua posição real, transformando todo o ambiente aquático numa armadilha sensorial. Então, eclodiu o momento impossível. A serpente se lançou sobre as costas blindadas do jacaré, uma região considerada absolutamente invulnerável por qualquer atacante terrestre ou aquático. O que se presenciou destruiu toda a compreensão anterior sobre confrontos entre superpredadores. A anaconda descobriu o único ponto fraco na armadura aparentemente impenetrável do jacaré: a junção mortal entre as placas cervicais, uma lacuna microscópica onde nervos vitais ficavam expostos. O jacaré não era uma vítima passiva, condenada à morte lenta. O death roll, a rotação assassina que todos os crocodilianos executam para desmembrar presas, transformou-se numa arma de defesa desesperada que ameaçava despedaçar tanto o atacante quanto o defensor. Durante 41 minutos de violência aquática inimaginável, a batalha prosseguiu como um tornado submerso de escamas, dentes e músculos, força bruta ancestral contra a estratégia diabólica, armadura milenar contra a técnica de constrição mortal refinada, através de milhões de anos de evolução predatória. As águas ao redor tornaram-se um caldeirão de violência, com ondas sangrentas explodindo na superfície, enquanto os dois titãs se envolviam numa dança mortal que parecia desafiar as leis da física. O jacaré executava death rolls consecutivos, tentando esmagar a serpente contra o leito do rio, enquanto a anaconda
Apertava seu abraço letal, buscando pontos de pressão que pudessem paralisar o sistema nervoso do dragão blindado. Quando a carnificina aquática finalmente cessou, ambos os titãs sobreviveram, mas transformados pela experiência. A verdade aterrorizante emergiu. Não era sobre morte ou dominação total. Era sobre negociação territorial, através de violência controlada. Uma diplomacia sanguinária que estabelecia novas regras de coexistência através da demonstração mútua de capacidades letais. Nas semanas seguintes, um padrão perturbador se revelou através de observação contínua. O jacaré manteve domínio absoluto sobre as águas profundas, os canais principais onde sua velocidade de ataque e manobras de death roll conferiam vantagem tática insuperável. A anaconda controlou as áreas rasas traiçoeiras, os pântanos marginais, onde sua capacidade de camuflagem e movimentação silenciosa criavam campo de caça ideal. Como proclama o ancião Tuxá, com sabedoria ancestral transmitida através de gerações, meus ancestrais sempre conheceram a verdade proibida. A natureza não é exclusivamente sobre guerra sanguinária até a morte. É sobre acordos selados em violência, contratos territoriais escritos em sangue e honrados através de respeito mútuo nascido do terror compartilhado. A compreensão foi novamente estilhaçada quando algo ainda mais extraordinário e perturbador foi descoberto. Em múltiplas ocasiões documentadas, presenciou-se o que só pode ser classificado como cooperação predatória entre espécies teoricamente destinadas a serem inimigas mortais eternamente. Caça coordenada que desafia qualquer lógica sobre comportamento reptiliano, sugerindo níveis de inteligência que aproximam estes predadores de mamíferos superiores. A anaconda forçava presas aterrorizadas em direção às águas profundas da morte, usando sua presença como pastor da destruição, guiando vítimas diretamente para as mandíbulas aguardando do jacaré. O dragão blindado aguardava pacientemente em pontos estratégicos para o ataque final devastador, executando emboscadas cronometradas com precisão militar. Depois da carnificina coordenada, eles compartilhavam os despojos sangrentos numa cerimônia macabra que parecia ritualizada, cada predador respeitando a porção do outro numa etiqueta de morte que transcende compreensão humana. Estas parcerias temporárias ocorrem durante períodos específicos, quando presas grandes migram através de territórios compartilhados. A anaconda e o jacaré temporariamente suspendem hostilidades territoriais para maximizar eficiência predatória, criando alianças táticas que aumentam dramaticamente suas taxas de sucesso na caça. Após a conclusão da parceria, eles retornam aos seus territórios distintos, mantendo a trégua estabelecida através de violência mútua. Estamos observando inteligência adaptativa em níveis que transcendem qualquer compreensão sobre a vida reptiliana. É como se estivéssemos estudando alienígenas aquáticos, dotados de capacidades cognitivas que rivalizam espécies consideradas superiores na escala evolutiva. Estes predadores demonstram planejamento estratégico, memória de longo prazo, reconhecimento individual, comunicação complexa e capacidade de formar alianças temporárias baseadas em benefício mútuo. Talvez os antigos ribeirinhos possuíssem conhecimentos proibidos, transmitidos através de gerações de observação respeitosa destes senhores aquáticos. Nas águas escuras da Amazônia, os verdadeiros soberanos não são conquistadores sanguinários que governam através de terror absoluto. São diplomatas de uma corte aquática que governa com sabedoria mais antiga e mais terrível que nossa civilização, aplicando princípios de guerra e paz que nossa espécie ainda está aprendendo a compreender. Suas interações seguem códigos de honra forjados através de milhões de anos de evolução compartilhada, regras não escritas que determinam quando lutar, quando negociar, quando cooperar e quando estabelecer fronteiras respeitadas através de força demonstrada. Estes protocolos de sobrevivência criaram um equilíbrio dinâmico que permite a coexistência de predadores supremos no mesmo habitat, maximizando a utilização de recursos enquanto minimiza conflitos destrutivos desnecessários.
Nas profundezas abissais dos rios amazônicos, onde a realidade colide violentamente com mitologia ancestral, uma verdade sombria emerge das águas turvas. A natureza não conhece apenas a lei brutal do mais forte, mas também a sabedoria diabólica da coexistência predatória, baseada em respeito mútuo, conquistado através de violência ritualizada. Quando gigantes milenares compartilham domínios aquáticos amaldiçoados, eles revelam que até mesmo entre os predadores mais letais do planeta, a inteligência pode transcender a brutalidade, e a diplomacia pode emergir vitoriosa da guerra através de acordos selados em sangue e honrados através de terror compartilhado. No silêncio sepulcral das águas turvas, o acordo sombrio continua perpetuamente, sustentando um equilíbrio que preserva um dos ecossistemas mais complexos e aterrorizantes da Terra, lembrando-nos que ainda existem mistérios nas profundezas abissais que desafiam completamente nossa compreensão sobre a